aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Que dia ontem, o clima em Brasília pegando fogo, a briga do Lulinha lá na Câmara, quase teria que demitir 14 ministros. E é sobre isso que vamos comentar muita coisa já no primeiro tema. Quero mostrar para vocês um pouco algumas coisas que aconteceram, alguns assuntos que giraram em torno à votação da MP, que não repercutiram nas redes sociais, como, por exemplo, uma consultinha que o Lula fez junto ao judiciário, o que ele poderia fazer caso a questão aí, né, não fosse aprovada. E tem um ponto que eu acho que é o ápice, que inclusive ao longo do dia de hoje eu tenho certeza que a turma da esquerda vai tentar emplacar, que é uma narrativa, que é uma confusão aí no judiciário, que envolve o Lira, etc. e tudo mais, e o que o Lula veio aí para mostrar quem manda, quem não manda e tudo mais. E, gente, adianto para vocês, sabe como é, né? Eu sempre faço questão de trazer todas as notícias, colocar as coisas, né, assim, de forma clara, os fatos. Eu vou mostrar para vocês. O dia de ontem foi uma derrota para o Lula do início até o fim. Você pode se perguntar, mas como o Lula conseguiu manter os seus 30 e tantos ministérios, 37? Confia, vem comigo que eu vou te mostrar muita coisa. Você vai se surpreender, você vai ver como as redes sociais às vezes não conseguem capturar tudo que está sendo debatido. Depois vamos falar dele que voltou aos noticiários, Gonçalves Dias. Uma matéria avassaladora da Malu Gaspar do Globo que revela que documentos foram falsificados. E aí o Gonçalves Dias está numa situação bem complicada, inclusive deputados da base, aí da direita no caso, já falaram que vão protocolar a notícia crime pedindo a prisão do mesmo. Vamos comentar sobre isso, novidades sobre a CPMI do dia 8 e, se der tempo, também quero falar sobre a CPI do MST, algumas coisinhas que foram até descobertas, uma ONG que está ajudando aí a CPI do MST, que é um negócio engraçado, mas vamos lá. Ontem o dia já começou daquele jeito, muitos ataques contra o Lula, devido aí ao que ele falou sobre o Maduro. Na verdade não é ataque, né? As pessoas mostrando que o Lula falou, não precisa atacar, não precisa fazer nada. Qualquer ser humano com o mínimo de decência, sabe, com o mínimo de empatia por outras pessoas que se preocupam com questões básicas de direitos humanos, ele olha para tudo que o Lula falou e fala: meu Deus do céu, como a Rede Globo continua apoiando esse cara? A pergunta que qualquer pessoa faz. E aí foi aquela, né? Tratorado o dia inteiro nas redes sociais, a esquerda não sabia o que fazer, a narrativa deles não conseguia emplacar de que não, que olha só, mas o Lula tem que fazer negócios com todo mundo, mas ninguém tá negando isso, né, que não pode sentar para conversar. O problema é que o Maduro recebeu um tratamento como se ele fosse, sei lá, um príncipe, né, um rei que veio ao Brasil, um homem santo, que vai curar o mundo dessa doença do século XXI. Um negocinho totalmente descabido. Enfim, aí o assunto foi indo. E aí, no início da tarde, mas lá pro fim do dia, eu tinha comentado já com vocês no vídeo de ontem que talvez o Lula fosse perder os seus ministérios, porque estávamos aí, né, na berlinda da votação da MP 1154, se eu não estou enganado na numeração, que falava sobre a reestruturação dos ministérios. Se não fosse aprovada, ao invés de 37, voltaríamos a ter os 23 ministérios de Bolsonaro. Aí sobre isso, vamos comentar algumas coisas. Todo aquele panavoei aí, vai, não vai, o governo, etc, tudo mais. E aí o governo entrou em campo daquele jeito, do jeito que o PT gosta, com muita emenda, cargo. E aí lá pras tantas, essa fala do Lira, ela se colou bastante. E não é a primeira vez que o Lira manda um recado pro Lula pela imprensa. Não é a primeira vez. E isso daqui ainda acontece num contexto onde o Lulinha não foi se encontrar com o Lira. O Lula tá muito ocupado, né? Nos seus almoços com a Janja, na sua agenda internacional. Ele não tem tempo para o Brasil. O Lula tá muito ocupado com o mundo para ter tempo para o Brasil. E aí o Lira, você vê aqui o pequeno resumo do Metrópolis, fala assim, ó: há uma insatisfação generalizada com a falta de articulação política do governo, diz o Arthur Lira. O presidente da Câmara afirmou que deputados não podem ser responsabilizados se a MP dos ministérios não for aprovada ou sequer vá a plenário. Não pode responsabilizar ninguém. É culpa do governo. Não está trabalhando. Pronto.
Se é falta de trabalho, relaxe, Lira. Vamos entrar, vamos trabalhar do jeito que o PT sabe. Lula bate recorde e libera 1 bilhão e 700 milhões em emendas. Gente. Um governo forte, que manda e desmanda, com amplo apoio popular, né? O mestre da articulação precisaria liberar 1 bilhão e 700 milhões sob risco de maior derrota no Congresso. A autorização para os repasses foi feita nesta terça, dia que interlocutores do Lula preferiram adiar a votação da MP, que trata da reestruturação da esplanada dos ministérios por causa do risco de ela ser derrubada. O valor de 1 bilhão e 700 é um recorde no governo Lula 3. Foi a maior quantia liberada em um único dia. E, pessoal, essa medida é besteira. 1 bilhão e 700 para isso é besteira. Mas como que é besteira? O Lula perderia os ministérios. Pessoal, vocês devem lembrar o governo Bolsonaro. A pasta da cultura não era o ministério. Era a secretaria. Você acha que a Margarete Menezes ela ia sair? Não, ela só ia virar uma secretária. Você pega a pesca, que virou ministério, e voltar a ser secretaria. Simples assim. Então você fazer essas pequenas mudanças, mas ia estar todo mundo lá nas suas posições como secretário. Talvez você pudesse ter alguma diferença na composição salarial. Mas o que está sendo envolvido aqui, no final do dia, né? Você tem uns cabidinhos de emprego um pouco maior, e o ego, a pompa, não, é só o ministério disso, o ministério daquilo outro, etc, tudo mais. Como assim povos originários não é um ministério? Como assim agora é só uma secretaria? Não era o Lula, que estava tão preocupado com o meio ambiente, com a agenda verde? Então assim, no final do dia, o Lula nunca gastou tanto com emendas para aprovar uma medida tão pequena. Inclusive, na fala do Lira, ele mandou 6 recados. Eu gostei da matéria do Globo. O Globo pegou exatamente os 6 recados que ele mandou em menos de 3 minutos. Fez uma nota sobre isso, explicando cada um deles. Falava, isso aqui não é vida ou morte. Perder 23 ministérios, recria a secretaria, faz ali a divisão, mas jogo que segue. Jogo que segue. Jogo que segue. E diante de uma matéria ridícula como essa, o governo entrou em total desespero. Aí, falando aqui um pouco de emenda, o Estadão lançou aqui o emendômetro. Lula já pagou mais de 5 bilhões de reais em emendas, mas o Congresso cobra mais e até o momento não está entregando nada. Nada. Qual foi a PL do governo aí que foi aprovada? Qual é a agenda do governo? O que é que o Lula quer que aprove? O arcabouço fiscal foi um caos. Caos. Uma vergonha. Mostrei para vocês, inicialmente, aí o próprio choro da esquerda falando, hoje está decretado o fim da esquerda brasileira, que esse arcabouço fiscal dos banqueiros. No vídeo de ontem, mostrei para vocês da Veja comentando sobre isso, né? Que para a esquerda foi um absurdo. A direita não apoia. É o arcabouço fiscal dos banqueiros. O que mais? O que o Lula mandou? Nada. Tem algum outro projeto de lei? Não. Nada. Tentou lá atrás, meio que placar PL 2630, perdeu. As movimentações que fez, perdeu todas. Mas já liberou mais de 5 bilhões. E até agora não tem base. E entramos hoje oficialmente no 6º mês de governo. Hoje é 1º de junho. O presidente Dilma já pagou 5,5 bilhões em emendas parlamentares neste ano, com liberações recordes nos últimos dias em razão da crise no Congresso. Mesmo com o movimento do governo, deputados e senadores intensificam as cobranças. Não tem base, né, fio? E ainda vai pro Senado. Vamos ver se o Pacheco vai conseguir resolver. No dia de ontem, ainda pela manhã, isso aqui foi o André Sadi que falou, e é engraçado. Tá até ali o final. Sei que o ataque já dá o contexto. Olha só essa nota, ó. Rota de colisão. O risco de Lula-Lira virar Dilma Cunha. A gente meio que tá caminhando para esse cenário devagarinho. Aí diz que a base que existe hoje não é de Lula, e sim de Lira. Gravem isso. Porque no final do dia de ontem, né, a esquerda veio cantando de galo que venceu. Eu até fiquei meio triste com os parlamentares de direita que se deixaram levar mais uma vez por um espírito derrotista no que foi uma vitória. Eu fico assim às vezes sem entender, mas tudo bem, chegaremos lá. Isso fica evidente na derrota sofrida pelo governo na votação do projeto de lei que estabelece um marco temporal
para a demarcação de terras indígenas na terça, dia 30, e nas mudanças e na demora para a votação da medida provisória que estabeleceu a organização dos ministérios do atual governo. Nos bastidores da Câmara, disse que o L que os deputados fazem com a mão não é de Lula, e sim de Lira. A Globo meteu essa, o L é de Lira. E, vejam só, teve a votação ontem, vocês viram? Aprovado. 337 votos a favor. Veja essa nota. MP dos Ministérios. Veja como fica a estrutura do governo Lula após Câmara aprovar texto. Mas parece... Não é do jeito que a gente já sabe? Não são 37 ministérios? E como fica depois? Mudou alguma coisa? Sim, mudou. Mudou, gente. Mudou. E muito. Essa matéria aqui saiu agora de manhã, agora de madrugada. Medida ainda precisa ser chancelada pelo Senado, que deve acontecer nesta quinta. Aí fala o seguinte. Além disso, e eu vou mostrar para vocês o que é o além disso, tem um pequeno resumo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, perdeu a coordenação das atividades de inteligência federal, que passou para o Ministério do Gabinete de Segurança Institucional. A medida enfraquece a ABIN, que continua na Casa Civil, mas com limitações, e dá poder para o GSI. Se lembra que lá atrás o Lula, moveu a ABIN para o GSI, etc. tudo mais? Muita gente estava preocupada, vai que o governo comece a espionar pessoas, Fica ali no rasteio. E aí passaram o facão. A MP que foi aprovada não é a ideia original do Lula de 37 ministérios. Pode até ter o número 37, mas Marina Silva perdeu a Agência Nacional de Águas para o Valdez Góes. A Marina perdeu sistemas de informações de saneamento básico e gestão dos resíduos sólidos para o Jader Filho das cidades. A Marina também perdeu o CAR para Esther. A Guajajara perdeu influência sobre demarcação de terras, que é na parte da justiça. A Funasa foi recriada, que é uma coisa que o governo vem tentando barrar desde janeiro. Mas desde janeiro. Inclusive, isso daqui acho que foi um revés bem grande, porque o governo meio que promete a recriação da Funasa para tentar obter alguns votos para o Pacheco na disputa contra o Rogério Marinho. Isso foi noticiado na época, está lá registrado no Atlas, só para você pegar no Atlas de fevereiro. Eu acho que é uma das primeiras notícias, já é falando sobre a Funasa. E estava indo, depois o governo tentou sabotar e etc tudo mais, e a turma voltou. A Casa Civil perde a coordenação das atividades de inteligência federal para o GSI. Não está aqui no resumo da Globo, mas o CONAB, aquele órgão, que lida inclusive com as questões aí de reforma agrária, que teve o seu estatuto meio que alterado na parte, de experiência, para poder ocupar um cargo, para poder colocar lá a nomeação do Edgar Preto, ligado ao MST, a turma do Lula. O CONAB saiu do MDA, do Paulo Teixeira, pró-MST, volta para a agricultura. Então, assim, passaram o facão. Então, como é que o governo venceu se a medida provisória que foi aprovada manteve tudo, mas absolutamente tudo que o relator, o Bulhões, tinha colocado? Todas aquelas promessas que foram feitas nos últimos dias, que não, o Lula vai entrar em campo, não, vamos vetar. Se falar que vai tirar a demarcação de terra da Guajajara, vou na caneta, não quero nem saber. Cadê o Lula? Cadê, gente? O PT prometeu que ia apresentar destaques? Não. O Lula, no final do dia, ele aprovou a MP do Lira, não foi a MP do PT. Esse é um ponto. Esse é apenas um ponto. Mas vamos continuar. Líder do PT diz que governo é lento para entregar cargos, liberar emendas e receber parlamentares. Qual líder? Zeca Disseu, o filho do José Disseu. Sem citar nomes, Zeca Disseu também apontou falhas de ministros, mas disse que MP dos ministérios deve ser aprovada. E assim, pessoal, quem que entrega cargos, na verdade, são as nomeações, Quem que faz isso? Eu acho que é a Casa Civil, Acho que ele tá falando do Rui Costa. E questões ligadas a emendas, eu acho que é o Gabinete de Relações Institucionais, que é o Padilha.
Então, eu acho que ele não precisa citar nomes pra gente saber de quem o Zeca Disseu anda falando. E no dia de ontem, para você sentir o clima, mais ou menos como tá, a Sara Teófila, da coluna do Rodrigo Rangel, do Metrópolis, fala assim, ó. Crise na bancada do PT. Eu gostei dessa manchete. Namorado de Glaze chama líder do partido de ditadorzinho de pip. É tipo o namorado da Fátima Bernardes, né? O Túlio Gadelha é o namorado da Fátima. E o Lindenberg virou o namorado da Glaze. Olha como tá o clima interno. Um tentando derrubar o outro, um dando rasteira no outro. Olha só, chamando o filho do Disseu de ditador. O petista chamando o petista de ditador. Rapaz, é sensacional. Mas vamos continuar. Ainda ontem, já começaram a ser veiculadas algumas notícias. E ao longo da madrugada, essas notícias continuaram a serem, né, reportadas. De que podemos ter uma repactuação do poder. Noblar fala o seguinte, ó, que o José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara, desculpa, do governo na Câmara, ele diz que haverá uma repactuação de poder se a Câmara aprovar a medida provisória que deu ao governo a cara que ele tem hoje. Repactuação de poder significa uma reforma ministerial para a troca de peças. Que peças seriam essas? Está se discutindo, por exemplo, a possibilidade de tirar o próprio Padilha e nomear o José Guimarães. É um cara que o Lira tem um diálogo melhor, então estaria um pouco mais próximo, quem sabe mandando até mais. Se fala também sobre a troca dos ministros do União Brasil, não necessariamente, quer dizer, já se fala também de, inclusive, trazer oficialmente para a esplanada dos ministérios o Republicanos. Marcos Pereira, ao longo do dia de ontem, foi um dos deputados que mais trabalharam para tentar dar aquela ajudinha pro Lula, né? Então, agradeçam lá o Marcos Pereira, mais uma vez, colocando Republicanos com puxadinho do PT. Mas tá falando que pode dar um ministério. O Lula se encontrou ontem com o Elmar Nascimento. Se encontrou pessoalmente para ter um papo, né? Elmar, que é o líder do União Brasil, vem tecendo duras críticas. Foi cotado para ser ministro lá atrás, mas não deixaram. Por quê? Porque o Elmar criticou o Lula durante a campanha. A gente reportou sobre isso no meio de dezembro. Várias matérias, negou que ele criticou o Lula, não pode. E ela tá se falando, não, vamos aqui, vamos mexer um pouquinho. Vamos mexer um pouquinho. O governo deu os anel, né? O governo deu até o antebraço. Só tá o cotoquinho agora do braço. Aí, só para mostrar aqui uma coisinha para vocês, a critério de informação, o União Brasil, tem 3 ministérios, foi menos fiel ao governo que partidos fora da base, como o PP do Lira e o Republicanos. Entre esses 3, o Republicanos é o partido mais fiel aos interesses do governo, graças a todo o trabalho e empenho do Marcos Pereira. Tem nome o que está acontecendo, tem nome. Eu espero que também que o Marcos Pereira ele não fique criando problemas para os deputados independentes do Republicanos, como, por exemplo, o Zucco, presidente da CPI das invasões de terra, ele votou contra. O Zucco votou contra as CPIs. Espero que o Marcos Pereira, né, não queira fazer maldade com ninguém. Vai começar a galera. Mas vamos continuar. Voltando aqui um pouco, a gente vai voltar nessa questão. Eu vou trazer o ponto aí que muita gente ficou batendo cabeça. Que foi aquela questão que envolve o judiciário e o senhor presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí? O Lira arregou ou não arregou? Vamos por partes. Vamos voltar um pouco agora no dia. Falei pra vocês no início, né? O Lula continua apoiando a questão do Maduro, etc. Tudo mais. Aí você vê o Ricardo Noblar. Vocês conhecem o Noblar. Todo mundo sabe o lado que o Noblar corta. Se não está ficando gagá, Lula sofre um apagão de inteligência. Noblar falando isso do Lula. Os abusos do regime de Maduro caem à vista de todos como frutas podres. Noblar falando isso. Assim começou o dia, né? Clima de velório na imprensa. Aí tiveram aqueles que tentaram passar um paninho. Né? Esse aqui não é pano, esse aqui não foi pano, isso aqui realmente foi uma máquina, né? Pegou um aspirador de pó junto com a Scrub Machine, que é aquela maquininha, não sou nome em português, que o cara senta, sabe? Tem um negocinho, uma pazinha que gira e vai jogando água, esfregando o chão e tem um sugador no fundo. Eu sei porque eu já usei isso aí no trabalho, né? Mas tá ali, ó. Agressão a jornalista em visita de Maduro reedita o pior da era Bolsonaro.
Essa foi a forma que o Sakamoto achou para passar pano pro Lula. A chegada de Lula ao poder estabeleceu uma nova relação com a imprensa. No governo Jair Bolsonaro, jornalistas eram sistematicamente perseguidos, atacados fisicamente, ameaçados de morte. A situação piorava se eram mulheres, pois juntava misoginia ao ódio ao jornalismo. Esse é o jornalismo profissional que precisa ser remunerado pelo PL 2630, viu? Agentes brasileiros a serviço do militarizado GSI não podem achar que ainda estão na ditadura militar e encarar a imprensa como inimiga de Estado. Gente, sério, eu fico imaginando como um cara desse é jornalista. Isso daqui é qualquer coisa menos jornalismo. Isso daqui nem o Brasil 247 publica. Nem o Brasil 247 publica uma matéria dessa. Mas vamos voltar. Vamos falar do Lula mesmo. Vejam só. Vera Magalhães. Todo mundo sabe lá do que ela tosse. Bernardo Melo Franco, eu adianto. Ele é mais radical que a Vera Magalhães. A Vera fala. Política externa de Lula tem tom passadista. O presidente brasileiro teve de ouvir em casa pitos dos presidentes do Uruguai e do Chile. O Melo Franco diz, com 8 palavras, Boric desmontou o discurso de Lula sobre Venezuela. O presidente teve chance de se corrigir, mas insistiu em negar fatos para defender o Maduro. Esse foi o início do dia de ontem. Ou seja, o Lula estava perdendo, continuou perdendo ao longo do dia de ontem, aí durante o dia inteiro ele ficou perdendo, aí no final da noite ele venceu. Venceu a MP, que ele prometeu que ia mudar, que ia entrar em campo, que não ia deixar a Marina sozinha, que ia devolver a demarcação de terra para Guajajara. E não, né? Deixou o MST, né, sozinho também, o Conab sai do desenvolvimento agrário, Funasa volta. Mas vamos ficar aqui ainda um pouquinho na agenda internacional. Eu gosto de bater. Eu gosto quando as coisas ficam repetitivas, porque as pessoas começam a realmente ver que não é mais achismo. Já tá assim. É um fato, consumado. Eu vou falando. Gente, não olhem pro Lula pelo que está sendo dito. Não acreditem nos propagandistas. O Lula tem propagandistas oficiais, né? Na sua militância extraoficial, né? Que é a SECOM extraoficial, que a turma é da Globo News. Tem gente que é propagandista, tá fazendo isso realmente uma propaganda, é quase um trabalho ativo de desinformação. E eu falo, não acredite nisso, olhe os fatos concretos, olhe o que realmente está sendo feito. Por que falar, não, vamos aqui assinar um memorando junto? É vazio, não tem peso nenhum, zero. Olha o que o Estadão comenta ontem. Reunião de Lula e líderes sul-americanos evita a menção ao Unasul e termina sem medidas concretas. Foi mais um evento que, se não houvesse o desgaste do Maduro, soma zero. Se não tivesse quase Maduro, era soma zero. Soma zero. Com o Maduro, foi negativo. Sem medida concreta, teve nada. Nada. O Lula continua na sua política. Fala, mas de concreto nem nada para apresentar para a população. Aí tá ali, né? Terminou com um comunicado sem medidas concretas e com promessas de ampliar a integração da região, chamado de Consenso de Brasília. O documento final do encontro, assinado por todos os presentes, traz uma breve menção à visão que o continente é comprometido com a democracia, os direitos humanos, apesar dos elogios do Lula ao Maduro, que provocaram críticas do presidente do Uruguai e do Chile. Aí veja, a nota é interessante por outro lado. Ainda que não tenha nada concreto, Lula plantou a semente do mal. Semente do mal. Conforme o esperado, não houve acordo sobre o relançamento da Unasul. Criada em 2007, conhecida por reunir governos alinhados à esquerda do continente, com as trocas de guarda por governos de direita em vários países a partir de 2015, a entidade perdeu força política. Só que olha agora. Os líderes presentes à reunião também concordaram em aumentar a cooperação econômica da América do Sul, que terá como meta a criação de uma área de livre comércio sul-americano. Outro ponto do documento divulgado pelo Itamaraty diz que os presidentes da região concordam em trabalhar por mecanismos inovadores, inovação, vindo da esquerda,
É ruim. Eles não criam nada bom. A esquerda vai inovar, vai criar um mecanismo inovador de financiamento da ação climática com os países desenvolvidos, entre eles a troca de dívida por ação climática. Mas como assim? Dívida por ação climática? Assim, o Brasil vai fazer o quê? Emitir, né, o Tesouro, dívida, SG? Não, mas isso já tinha sido divulgado. Então o Lula ele não ficou satisfeito em emitir os títulos de dívida, né, título público, voltado à prática SG no Brasil. Ele não está satisfeito. Ele quer aprisionar os países da América do Sul na mesma agenda. Não satisfeito em aprisionar o Brasil, ele quer aprisionar os outros países também, na agenda do Biden. Esse é o Lula comunista? Esse é o Lula comunista. Eu até concordo que o Lula ele gosta, continua gostando. Ele não ficou inimigo do Foro de São Paulo. Mas na bola dividida, ó, vamos ver de novo ali, ó. Ele vai montar um mecanismo inovador de financiamento da ação climática. Ele está precisando de dinheiro, né? Com países desenvolvidos, entre eles a troca de dívida por ação climática. Esse está no texto. Se você botar no Google Consenso de Brasília, acho que é o item 3 que fala isso. Mas se você botar assim clima, tem um parágrafo, tem assim umas 5 palavras, clima, climática, você vê, tá lá no site do gov.br. É só lembrar a notícia que a gente trouxe semana passada, né? Aí, ó. Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos. Primeira emissão de títulos SG, que deve juntar meio ambiente e social, está programada para o segundo semestre deste ano. Governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas SG. Decreto presidencial, publicado no Diário Oficial da União, de quinta-feira, cria Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas. Soberanas, viu? Vamos fazer título público SG em nome da soberania. É um contrassenso, sim, mas isso é a esquerda. Vamos continuar. Ainda na pauta internacional. Se lembra que uns dias atrás, eu não coloquei aqui as notas, porque eu confesso para vocês, eu ainda não tenho organizado. Porque saiu, acho que algumas coisas no final de abril, mas outras saíram já em maio. E eu ainda não tô com o roteiro de maio organizado do Atlas. Eu falei, pô, não ia dar tempo de montar tudo pro vídeo de hoje. Mas saíram algumas notícias falando, ó, não, o Lula... Primeiro foi o seguinte, eu acho que foi na virada do mês. Se lembra que o Alberto Fernandes veio ao Brasil, uma viagem assim de emergência, assim, Lula, pelo amor de Deus, me ajude, Lula, ajude, precisa de dinheiro, precisa de crédito, veio, não conseguiu resolver, depois falou que ia pedir ajuda para o FMI quando estivesse lá no G7, aí o Haddad foi atrás, o FMI não deu, etc, tudo mais, pipipi, e o Lula falou que ia conseguir ajudar o Alberto Fernandes, sabe como? Um banco do BRICS. Porque lá tem a Dilma. A Dilma não vai deixar o Alberto Fernandes nas mãos. Vai pedir pros comuns o dinheirinho pra financiar a Argentina. Vamos ver, né? Se o Lula pelo menos venceu essa. Ajudar seus amigos. Lula admite que empréstimo do Banco dos BRICS para a Argentina não vai sair. Eu gostei muito dessa nota aqui do José Fux. Isso eu acho que é o jornalismo tradicional se adaptar à linguagem moderna. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta terça, dia 30, que a concessão de uma linha de crédito para a Argentina pelo novo Banco de Desenvolvimento, assim em inglês mais conhecido como Banco dos BRICS, que ele estava tentando viabilizar, deu ruim, viu? Deu ruim. deu ruim, Lula. Não vai ter dinheirinho. Não vai ter dinheirinho. E aí o William Vac fez um pequeno resumo, ele até fala dessa questão do Banco dos BRICS também. Vamos aqui dar uma escutada juntos? Cadê? Papará. Qual é o peso político do presidente Lula para resolver questões de crucial interesse para ele mesmo? Questões de política doméstica, questões de política internacional? A pergunta é desconfortável para quem acabou de ganhar uma eleição, mas está no ar. Por falta de articulação, por falta de visão, por falta de empenho, o que seja, o governo Lula 3 deixou para o último segundo, literalmente para o último segundo, a Câmara apreciar medidas provisórias de interesse essencial para o próprio Palácio do Planalto. Criou-se uma enorme confusão.
e não importa o resultado de votação que vai acontecer, se supõe, nos próximos instantes, o que ficou escancarado é que os operadores políticos no Congresso entendem que o peso de Lula não tem sido suficiente para definir para um lado ou para o outro a balança dos interesses políticos. Vamos para o plano internacional? Vamos. Um episódio agora, das últimas horas, demonstra como Lula jogou o peso e o prestígio pessoais dele para arranjar uma linha de crédito que salvasse a Argentina, que está na sua pior crise de reservas na recente história. E aí? Lula prometeu, mas não entregou. Foi mesmo? A própria China impediu a ideia de Lula de usar o Banco dos BRICS para arranjar alguns punhados de dólares para o nosso mais importante vizinho. Ocorre que o ministro da Fazenda argentino, o presidente do Banco Central argentino e também o filho da vice-presidente da Argentina já tinham ido até a China, confiando que Lula ia resolver. Tudo que conseguiram lá até agora foi uma foto com a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Os sinais aqui dentro e lá fora são claros para o presidente brasileiro. A Lula não faltam grandes ambições. A questão é o tamanho para concretizá-las. Vocês entenderam isso? O Lula prometeu que ia dar certo. Deixou os caras pegarem um avião, viajar mais de 20 horas para chegar lá nos comunas. Foi o ministro, presidente do Banco Central, filho da Cristina Kirchner. Não vai ter dinheiro não, pode voltar. Volta com uma foto da... Olha aqui, tem uma foto da Dilma. Pronto. Tem a foto da Dilma, né? Pode vir na internet, fazer um leilão, né? Colocar no Mercado Livre, no eBay. No eBay, né? Que tá procurando uns dólares, vai conseguir com certeza um prêmio milionário. Quem não quer uma foto da Dilma? Mas eu comentei tudo isso, esses assuntos mais variados, pra gente chegar aqui. Porque aqui eu acho que foi o divisor de águas. Tava todo mundo ontem dando risada, tirando onda com os petistas. E aí eu não sei como começa algum deputado de direita colocar assim um assunto assim de um jeito. Eu falei, mas meu filho, tu tá entendendo o que é que tá diante de tu? Não tá dizendo assim, não que é o fim do Brasil, quem votar isso daqui, o povo vai saber que é inimigo da nação, etc. Você tá pegando assim uma matéria dessa pequenez e você tá dando uma importância tão grande que você tá entregando de mão beijada pros petistas a ideia que, nossa, o Lula teve uma grande vitória. É uma grande vitória, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Gente, já acabaram de ver. A gente vai voltar, fiz até uma listinha. Passaram um trator. Já tá se falando de repactuação de poder. Tiraram poderes de vários ministérios. Lula passou vergonha nacionalmente, internacionalmente. Ainda tem a questão aí, outra que a gente vai falar. Mas, vamos lá. Qual foi o grande ponto? Como eu tava achando que ia cair, essa tudo mais. Beleza, a torcida é boa. E aí, no iniciozinho da noite, sai a notícia. Essa aqui foi uma notícia. Supremo Tribunal Federal libera julgamento de recurso de Lira contra a denúncia por corrupção passiva. Você entendeu o que aconteceu? Olha só, eu acho que é importante entender o que aconteceu. Não é que um ministro fez uma movimentação que essa movimentação pode subir no telhado, sabe? Um aviso. Não, isso aqui é o concreto. É uma coisa que uma vez que é feita, não pode voltar. Se é uma coisa que é feita e não pode voltar, isso não é um aviso. Já aconteceu. Podia ser uma retaliação, mas um aviso não é. Outra coisa. Isso aconteceu ontem, óbvio, por isso que todo mundo colocou na balança. Só que o que foi feito não é assim, fulano de tal abre um inquérito contra cicrano. Não foi isso que aconteceu. O ministro, ele havia pedido vistas de um processo que já tinha maioria, uma decisão lá que não era a que o Lira queria, ele tinha pedido vistas, e aí ele devolveu o processo, é só isso. E o grande ponto, tá aqui, ó. Acho que é o segundo parágrafo dessa matéria. Embora tivesse até o dia 19 de junho para devolver, ele devolveu ontem. Se não tivesse sido devolvida ontem, ia devolver no dia 19. Então, assim, foi uma medida... Gente, olha só, que mudar 15, 18 dias não muda nada. 18, o que é que ia mudar? Isso ia voltar.
E o resultado já está determinado, porque já tem maioria formada. Mandou aviso. Qual foi o aviso? Que, pô, vou adiantar em 18 dias. Meu Deus, adiantou em 18 dias o desenvolvimento? Nossa, agora o Lira ele vai tremer na base. Você acha que o Lira, ele não sabia que o negócio dele ia andar daqui a 18 dias, e porque rodou ontem, o Lira tremeu na base. Você acha que a política em Brasília, principalmente lidando com o presidente da Câmara, você acha que iria ter esse tipo de recado? E estão mandando isso, aquilo, outro, isso e tudo mais? Mas vamos olhar, vamos continuar. Peguei um propagandista do Lula, um dos maiores. Thiago dos Reis. Thiago resiste. Esse mente, mas com vontade. Esse daqui, meu Deus do céu. Aí, peguei uns tweets que ele fez ao longo do dia de ontem. Olha o horário desse. 11h52 da manhã. Não tinha acontecido na movimentação do judiciário. Olha o cenário que ele vem criar. 2014, Dilma ganha eleição apertada. Não tinha maioria no Congresso. Esquerda antipetista manda ela peitar o Cunha, achando que política se faz subindo hashtag. Dilma peitou o Cunha, golpe, prisão do Lula, Bolsonaro eleito, fome, miséria, etc. 2022. Lula ganha eleição apertada. Não tem maioria no Congresso. Esquerda antipetista manda ele peitar o Lira, que vamos subir hashtag e pautar as redes. Já vi esse filme. Um propagandista do Lula entra em campo para pedir que as pessoas não criticassem o Lula. Não critiquem o Lula. O Lula está de mãos atadas. O Lula não tem como peitar o Lira. E você percebe como o termo que ele utiliza, ó, esquerda antipetista. O que é que eu tô falando para vocês? A turma da esquerda tá rachada. E esse racha, ele vem se intensificando dia após dia. Dia após dia. Eu tô acompanhando. Eu tô registrando também isso daí. E eu vou mostrando pra vocês muita coisa. Eu não trago tudo. Quando eu vejo algum post que eu falo, esse aqui é muito bacana, muito porreta, trago vídeo pra mostrar pra vocês. Isso daqui foi, ó, 11h52 da manhã. Olha como tava o clima do cidadão. 10h50 da noite. Aí depois da decisão judiciária, que só fez, né, retornar o que já ia retornar. Já ia. Não ia mudar nada. Só acelerou 18 dias. Só isso. Lira entrou em pânico total. O Lira está com pânico, com possibilidade de cassação e prisão nas próximas semanas pelo Supremo, incluindo prisão preventiva, e cedeu tudo pro Lula. Peraí, irmão. A MP que foi aprovada foi a do Isnaldo Bulhões. Aquela MP que vocês consideraram uma derrota, né? Que passou o facão no Ministério da Marinha, da Guajajara, nos interesses do MST, mas entregou, cedeu tudo o quê? Foram 1.700 bilhões de emendas. O Lira devolveu, foi? Não, toma aqui, Lula. Toma de volta aqui as emendas. Toma aqui a chave do meu... Calma, Tiago, calma. Chora a Globo. Chorem jornalistas que achavam que o Lula não sabia articular. Peraí. O Lula não sabe articular. Então foi o Lula que articulou isso? Foi o Lula que articulou isso, não? O judiciário do Lira. É isso que você tá falando? Isso é articular? Veja o nível do cidadão. Esse cara aqui tem QI de 2 dígitos. Sem brincadeira, né? Se bem que 2 dígitos no mínimo da coisa. Então QI de 70, 75. Não muito mais do que isso. Mas vamos ficar nesse negócio aqui, né? Que o Lira entrou em pânico total. Saiu essa nota aqui no bastidor, né? Sobre desespero. Similar, né? A pânico. No desespero, o governo, né? O Lula, consultou ontem, integrante da Suprema Corte, se poderia editar uma nova medida provisória para reestruturar o governo. É o Lira que tá no desespero ou é o Lula? Hein, Thiago? Me ajuda. Aí vamos olhar mais uma vez o Thiago. Tamanho da surra de Lula em Arthur Lira. 337 votos a favor do governo. Tá, beleza. Fiz questão de trazer um jornalista de esquerda, né? Que, na verdade, tá além da esquerda, né? O cara tá no nível de passar vergonha, de se humilhar perante a população brasileira. Trouxe 2, os 2 maiores. Reinaldo Azevedo e Mira Leitão. Elmar Nascimento diz que votará a favor do MP em deferência a Arthur Lira, não ao governo.
e que haverá outros votos do União Brasil. Sim, claro, é para mostrar quem manda. O Elmar Nascimento subiu no palanque, destruiu o Lula, destruiu o governo, sentou a bolacha assim do início até o fim, governo lá atrás, isso, aquilo, outro, e no final falou: Lira, a turma não queria votar, mas por causa de você, da lealdade que ele fala assim, da lealdade que eu tenho para com você, vou votar, vou trazer votos e vou colocar meu empenho. Ou seja, não é que o tamanho da surra do Lula foi o Lira que entregou os votos. É o contrário. Mas tudo bem. Uma postagem só. Aí é Reinaldo Azevedo versus Thiago Resiste. Miriam Leitão. Hoje, 4h30 da manhã, o governo Lula viveu seu pior dia por uma crise que podia ser evitada. Esses querem me falar que o Lula venceu. Não, o Lula venceu. Venceu. E viveu o seu pior dia, emparedado, confuso, sem rumo. A administração, que chegou a ser coberta de muita esperança de reconstrução nacional, parecia estar à deriva. Há muitas áreas que avançaram na direção certa, houve muitos acertos, mas o núcleo político do governo não está sabendo como se conduzir num tempo em que cada assunto a ser votado exige a formação de maioria parlamentar. Esse tempo é novo pro PT, né? Tem que ter maioria, tem que ter democracia. O PT é bom, né? Do jeito eu mando, vocês fazem. Não, é sensacional. Não, foi uma grande vitória pro Lula. Malu Gaspar, uma análise mais imparcial, mais ponderada, vamos falar assim, né? Porque os propagandistas. A tempestade perfeita de Lula. Não havia dúvida em Brasília que Lula enfrentaria testes de estresse com o Congresso Nacional, nem que o resultado seria decisivo para o seu governo. Quem analisava a discrepância entre o discurso de campanha e a prática das gestões petistas também podia prever, sem grande dificuldade, que em algum momento a frente ampla, formada para derrotar Jair Bolsonaro, começaria a claudicar. Eu acho que a Malu Gaspar, sem perceber, acabou até por humilhar os colegas de trabalho dela, que ficam insistindo, né, que estão surpresos com o fato que o Lula, meu Deus, né, está abandonando a democracia. Mas continuando. Mas nem o observador mais pessimista poderia supor que a boa vontade política, né, com que Lula começou seu mandato, turbinado pelo dia 8, etc, tudo mais, degringolaria tão rápido. O governo ainda nem completou 6 meses e só na última semana já foi derrotado na votação do Marco Temporal das Terras Indígenas e sua proposta de reorganização da esplanada dos ministérios foi desfigurada. A imprensa está deixando claro que foi desfigurado. O que foi aprovado ontem está muito distante do que o governo queria. Especialmente na área ambiental, o grande diferencial de Lula que ajudou a ilustrar sua reputação de reconstrutor das instituições brasileiras. Calou-se quando os seguranças do Planalto agrediram a repórter Délis Ortiz em meio à confusão provocada pela tentativa de blindar o Maduro do acesso da imprensa. E acabou criticado por 4 outros presidentes latino-americanos. Ela só coloca 2, né? O do Uruguai e do Chile. Eu queria saber quem são os outros 2 que criticaram. A imprensa noticiou. Diante de tamanha confusão, o que mais perguntava, tanto no Planalto quanto na oposição, era o que teria levado, né, o Lula, no auge de sua experiência, no 3º mandato e reconhecido pelo tirocínio político, a cometer tantos erros em série. Como o Lula deixou as coisas chegarem a esse ponto. Tem cada vez menos paciência para a política do dia a dia de Brasília e parece convencido de que atingiu um status extraordinário. O Lula está convicto que vai ganhar o prêmio Nobel. Infelizmente, para Lula, o eleitorado está cada vez mais radical. Tradução: o eleitorado cada vez mais está informado do que está acontecendo no Brasil. Não cai mais em conversa mole e nem nas cortinas de fumaça. Mas a política de cada dia continua necessária, por mais repugnante que possa se apresentar. Negar isso não só não levará seu governo muito longe, como pode empurrá-lo para novas crises e tempestades. O Estadão ainda fez esse pequeno resumo. Lula acumula derrotas no Congresso. Veja 5 reveses impostos ao petista em 5 meses de Congresso. Desculpa, 5 meses de governo. Divisão da base, insatisfação de parlamentares e falha na articulação acentuam fragilidades do Planalto. Até brinca, né? O L era de Lira. E aí o que eu fiz a listinha. Ontem, 1 bilhão e 700, né, em um dia. Ontem, recorde. E o Estadão informa, né, 5 bilhões e meio no total. A esplanada foi desconfigurada, porque não foi do jeito que o governo queria. Aprovaram o MP que o governo falou que ia entrar em campo para lutar pela Marina Silva, pela Guajajara, pelo MST.
A Casa Civil perdeu a inteligência. Eu acho que isso é um ponto que os petistas queriam demais. Briga entre petistas. Que eu tenho que saber que às vezes eu até esqueço, né? Que a gente falou mais cedo. Só para dar exemplo, o Zeca Disseu brigando com o Lindeberg, o Zeca Disseu mandando indiretinha pro Rui Costa, mandando indiretinha pro Padilha, o José Guimarães falando de repactuação de poder, já, quem sabe, se alçando a ocupar o cargo do Padilha. É cobra comendo cobra. Pior dia, segundo o consórcio, Miriam Leitão. Relações internacionais. Não tem medida concreta. Botei RI, né? Relação Internacional, RI. Sem medida concreta. A Argentina no Banco dos BRICS deu ruim. E além de tudo isso, no dia de ontem, ainda tivemos a história da falsificação do documento que a gente vai comentar agora, né? Mas diante de tudo isso, gente, vocês querem me fazer acreditar não que o Lira tomou enquadro, né? Porque a matéria que, sem sombra de dúvidas, ela teria que voltar por regra, né? O Toffoli teria que devolver dia 18, obrigatoriamente ele devolveu ontem. Ele agora foi o recado, viu? Ó! Ai, se o Lira ainda fosse bolsonarista, eu até caía nessa conversa, né? Pelo amor de Deus. A turma tem que parar de cair nos clickbait da esquerda. Mas vamos lá. Vamos lá. Ontem, senhorita Malu Gaspar, que matéria, viu? Acho que o Gonçalves Dias vai ter problemas. Ex-GSI de Lula falsificou relatório do dia 8 de janeiro enviado à Comissão de Inteligência do Congresso. Um conjunto de documentos da ABIN sobre o 8 de janeiro, que tinham sido entregues ao ministro, o grande ministro do Judiciário, exibidos nesta tarde aos parlamentares da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, promete incendiar a CPI sobre os ataques às sedes dos três poderes. E interessante, essa reunião, onde isso foi apresentado, foi secreta. Sigilosa, né? Não foi aberta, foi um negocinho fechado. Eu fico pensando, será que já sabiam que o teor era tão avassalador que falou, irmão, vamos chamar aqui, vamos conversar, porque vou dar um tempo aqui. Sabe, já brincaram de pique-esconde? Que o cara conta até 10, né? Tampa o olho, você tem 10 segundos pra você correr e depois eu vou atrás de você. É tipo isso. Ó, vou fechar aqui o olho, você tem 10 segundos, corra, monte sua defesa, porque vai arder. O material é composto por 2 relatórios sobre o episódio e a comparação entre esses relatórios. 2 relatórios. E aí mostra que o GSI de Lula, então comandado pelo Gonçalves Dias, porque agora é outro general que está no GSI, adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso. E essa adulteração, né, uma falsificação, retirou do documento os registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. A informação foi confirmada à equipe da coluna por parlamentares que tiveram acesso nesta tarde aos 2 documentos numa sessão secreta da CCAI. Os documentos também deverão ser encaminhados à CPI do dia 8 de janeiro. Após a publicação da reportagem, o governo informou aos integrantes da comissão que levantará o sigilo dos relatórios, como revelou o Globo. Os parlamentares constataram que o primeiro documento, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto do general Dias, Saulo Moura da Cunha, não traz os 11 alertas que o ministro recebeu no seu próprio telefone entre dia 6 e dia 8 de janeiro sobre a movimentação dos atos. O primeiro relatório não mostra isso. Esse primeiro relatório ele foi do dia 20 de janeiro. Na época, quem estava à frente do GSI, o Gonçalves Dias. Foi o diretor adjunto dele que fez esse relatório e não tem essa informação. Só que esses mesmos alertas constam de outra versão do mesmo documento. O mesmo documento tem 2 versões. Uma que mostra os alertas, o outro não mostra. Enviadas pela mesma BIM, a mesma comissão, só que dia 8. Dia 8 de maio. Já sobre nova direção, já não era mais Gonçalves Dias, né? Agora com o GSI sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos.
A primeira versão do documento foi enviada ao Congresso por requisição da própria CCAI. Parece que a CCAI estava suspeitando de alguma coisa, né? Falou, eu quero, deixa eu ver, qual material que vocês têm. Aí mandaram-se as mensagens. Não, Gonçalves Dias não sabia de nada. Já a segunda foi entregue por ordem do ministro do Judiciário em resposta a um pedido da PGR. Lá vai a PGR. Na segunda versão do documento, assinada pelo atual diretor adjunto da agência, Alessandro Moretti, aparecem 11 envios de alertas ao celular do ministro Gonçalves Dias, incluindo 3 mensagens enviadas só a ele. E nós comentamos sobre isso. Lidas em sequência, elas não deixam dúvidas de que a percepção dos agentes de inteligência do próprio governo identificaram o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Diz o documento enviado no dia 6 de janeiro, às 7 horas e 40 minutos. Abre aspas. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invadir o Congresso. Outros edifícios da esplanada poderiam ser alvo das ações violentas. A gente comentou tudo isso. Teve outro ministro que também recebeu um alerta desse. Teve outro ministro, né? Vamos ver se a imprensa vai comentar. O general Gonçalves Dias pediu demissão depois que a CNN exibiu alguns vídeos gravados pelas câmeras do interior do Palácio do Planalto no momento da invasão. Aí depois fala as coisinhas, o que ele fez, etc e tudo mais. E aí eu achei interessante que a Malu Gaspar, ela afirmou com todas as letras, e ela fez questão de mostrar essa incoerência, que o Gonçalves Dias, né, o ministro, também negou em depoimento à Polícia Federal ter recebido os alertas. E vocês estão vendo, os alertas foram enviados. Quando o Gonçalves Dias concedeu o depoimento, que foi divulgado, a gente trouxe aqui, peguei até a nota CNN na época, na íntegra, a gente mostrou, fez a comparação com a matéria da Folha de São Paulo, que foi quem revelou em primeira mão essas mensagens, e falou, pessoal, e aí, será que o Gonçalves Dias está falando a verdade ou não está? A Malu Gaspar está falando que ele negou sobre os riscos de invasão aos ataques no edifício 7 dos Três Poderes. O ministro continuou negando ter recebido os alertas na semana seguinte, quando a Folha de São Paulo publicou em primeira mão o conteúdo dos alertas. Foi uma segunda nota, porque a Folha de São Paulo lançou uma dias antes do depoimento. E aí? E aí? E aí? As negativas do ministro vinham intrigando os investigadores da Polícia Federal e os agentes da própria BIM. Olha só, gente, a Polícia Federal e a BIM não estavam entendendo porque o Gonçalves Dias estava negando. Mas, como é que você está negando? Tá maluco? Será que bebeu, sei lá, água sanitária? Que negócio é esse aí? Que conheciam apenas o conteúdo dos relatórios originais. Não sabiam que o material entregue ao Congresso havia sido adulterado. A polícia lá com o relatório, o cara recebeu e tá negando. E não sabia que o Congresso tinha recebido um relatório oposto. Não sabia de nada. A comparação dos dois documentos feita agora ajuda a esclarecer por que General Dias manteve a versão de que não recebeu nenhum aviso, né? O relatório de inteligência foi produzido pela BIM entre os dias 2 e 8 de janeiro e contém uma extensa tabela com 3 colunas. A primeira indica a data e o horário do envio, a segunda, o conteúdo das mensagens, e na terceira coluna aparecem os nomes, contatos de quem recebeu cada mensagem. Além disso, que eu acho que vai dar confusão para mais de metro, ainda sobre a CPMI do dia 8, ampliação de investigação da CPI é novo foco de tensão entre militares. O Gonçalves Dias é militar. O escopo das investigações que serão realizadas pela CPI do dia 8 passou a ser um novo foco de tensão entre integrantes das forças, ao receio de que membros da atual cúpula militar e que já tinham postos de destaque no governo Bolsonaro sejam convocados a depor caso apurações se estendam para 2022. Lembrando que Lula deu uma ordem expressa para sua base falando: não é para deixar que militares sejam convocados. Não dá para criar mais um foco de tensão nesse governo. O alerta acendeu na caserna com a chuva de pedidos de convocação de militares e a sinalização da relatora, né, a Elisiane Gama, de que as investigações vão abranger o período
entre a derrota de Bolsonaro e os atos do dia 8, né? A coluna, o senador Rogério Carvalho, diz que a comissão vai investigar o histórico dos ataques à democracia até estes culminarem na invasão dos prédios dos três poderes. A indefinição do período que estará na mira da CPI tem gerado apreensão entre parte dos militares da ativa e reserva, já que não há como definir quais integrantes podem ser convocados. E a nota ainda fala o seguinte: uma frente que preocupa a caserna é a apuração dos acampamentos em frente aos quartéis, que tiveram presença especialmente de militares da reserva e de seus familiares. Já pegou na família, agora dói, né? Agora incomoda. Já pensou? Aí começa a dar uma olhada, outra e tudo mais. A gente comentou umas coisas sobre isso, né? Tá relatado. A primeira nota que eu acho que pontuava essa questão de família que tava na frente foi uma que saiu na Veja, pelo Robson Bonin. Eu lembro disso porque o slide eu coloquei no mesmo slide de colocar isso daí que tinham familiares, um tweet do Breno Altman, o amigo do Dirceu, falando: nós estamos diante do melhor momento em toda a história para uma ampla reforma militar, né? Uma reestruturação do Estado, que é o que o PT quer fazer. E aí? Será que tu vai colocar pressão em cima do governo para não ir para cima? Será que o governo agora vai ter mais outro foco de tensão? Sem nem a CPI ter convocado ninguém? Eu espero que sim. Ainda a preocupação que a CPI divida ainda mais os militares da reserva, cuja maioria segue apoiando Bolsonaro, e os da ativa, que têm priorizado a conduta institucional. Como informou a coluna, membros da reserva e ex-integrantes do GSI têm deixado evidente as críticas sobre a postura da nova cúpula militar. O Tomás parece que foi escolhido a dedo, né? Amigo do FHC. A avaliação desse grupo é que o comando, na busca de um alinhamento com o governo Lula, tem lançado parte de seus membros à própria sorte, especialmente os que integraram o governo anterior. Aí, na boa, depois tudo rolou, eu quero ver a confusão. Oposição pedirá prisão do Gonçalves Dias. Falsificação de documento. Tá ali, né? Vamos pedir a prisão por falsificação de documento e prevaricação. A iniciativa ocorre após a reportagem da Malu Gaspar apontar a falsificação de relatórios enviados à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Sobre a CPMI também, hoje vai ter sessão, tá marcada pelo menos, lá na TV Câmara, né? Acho que deve ser transmitido, e diz o seguinte, né? Que discute o roteiro com foco em Gonçalves Dias, Anderson Torres e o André Fernandes. A relatora, Elisiane Gama, e eu espero que isso aqui seja verdade, planeja inaugurar as convocações com o General Dias. Se for logo o primeirão, vai dar bom, viu? Vai dar bom. Primeiro convocado o General Gonçalves Dias para ele poder explicar tudo o que aconteceu, essas mensagens, se chegaram, se não chegaram, etc, tudo mais. E depois o Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, no dia da invasão, e depredação das sedes dos três poderes. Por mais que a esquerda possa pintar a bordade da cambalhota, eu acho que o Anderson Torres, na boa mesmo, olhando tudo que aconteceu, ele estava de férias. Ele agendou as férias com antecedência, e tudo mais. Eu acho que dificilmente, assim, eles vão tentar encurralar tudo que é jeito, mas acho que não pode ser do jeito que a esquerda espera. Além disso, os integrantes também, né, da ala governista, eles planejam apresentar uma questão de ordem para impedir deputados, né, a participação no Colégio dos Deputados que estão sendo investigados pelo dia 8. Como, por exemplo, o André Fernandes, né, que fez aquela postagem no Twitter, etc, tudo mais. E para fechar essa questão do dia 8, e essa questão da ampliação do escopo de investigação até que culminou no dia 8, a Elisiane Gama, que é a relatora, está montando o plano de trabalho, ela disse que tem 2 objetivos: buscar os financiadores e identificar os autores intelectuais. Eu acho que ela devia ter pelo menos um terceiro objetivo, que é entender o papel do Estado do Distrito Federal, né? E o Estado brasileiro, né? A federação, no dia 8. Agiu os conformes, não agiu. Ainda mais depois dessas notas, né? A nota de ontem da Malu Gaspar. Acho que deveria fazer essa senadora pensar um pouquinho. Pensar com muito carinho em tudo que está acontecendo. Enfim, amanhã eu nem sei o que vai dar pra comentar. Tanto assunto. Se é oposição, né? É só jogar pedra. Tanta coisa pra jogar pedra, rapaz. Tanta coisa que você fica assim, rapaz. E daí porque você quer.
é porque é atrapalhada atrás de atrapalhada. Atrapalhada atrás de atrapalhada. Tem algumas coisas acontecendo em torno de regulamentação das redes. Vai chegar o momento que a gente vai comentar, sem sombra de dúvida. Mas espero que possam, quem sabe amanhã já, junto com essa questão do MST, mas creio que o dia hoje também promete. Por mais que no Senado deva a coisa andar mais ou menos nos conformes, acho que o clima de funeral da imprensa vai ficar grande hoje. Aquela passada de pano, uma tentativa aí de, sabe, fazer uma meia-culpa pro Lula. Acho que o dia hoje vai ser engraçado. Amanhã a gente vai saber, né? Vou mandar o vídeo do Lanvac lá no Telegram, foi o único vídeo que acho que dei play no vídeo de hoje. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem o P na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde todas as questões do dia 8, como aconteceu, os movimentos, quem queria receber no início, quem não queria, etc, tudo mais. A demissão do General Dias vem agora, né, do Atlas de abril. Vai estar tudo isso, junto com as notas da Folha de São Paulo, etc, tudo mais. Mas enfim, tá lá, kimpai.com.br, e eu fico por aqui, compartilho o vídeo, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!